com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é mais um stage vlog pra vocês, nesse volta às aulas da faculdade, entre aspas. Volta às aulas, entre aspas, né? Porque a gente tá entrando quase em abril, mas enfim, se você já gosta do tema desse vídeo, deixa logo o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, que a gente tá rumo a 100 mil inscritos. E vamos começando lá. Como sempre, porque se for Maju, não é Maju, sem planejamento, basicamente. Então, eu comecei planejando logo os meus trabalhos que eu tinha para entregar. O que acontece? Vou explicar para vocês aqui rapidamente como é que funciona a minha faculdade, né? Para quem não sabe, eu faço teologia na Unicesumar, que é uma faculdade online, mas tem as provas presenciais, porém esse primeiro ano não tem prova presencial. E a gente tem matérias, então, como é que acontece? Matérias não, né? Módulos. Então, o que acontece? Primeiramente, eu tive uma matéria. E a faculdade foca praticamente um mês só naquela matéria. Então, a gente tem aula ao vivo, a gente tem atividade para entregar, tem trabalho, tem tudo. E aí, o próximo mês tem outra matéria. Se eu não me engano, vai ser sempre assim. Então, agora eu tô na minha segunda matéria já. Basicamente, não sei se é já o segundo módulo, acho que ainda é o primeiro, né? São 2 módulos por matéria. Não sei ainda. Mas, enfim, essa matéria que eu tô dando agora é aconselhamento cristão, mas eu já terminei agora espiritualidade cristã. E a gente teve as aulas ao vivo, aulas conceituais, teve trabalho, teve atividade, teve atividade complementar. Inclusive, eu recebi uma nota de uma das atividades, uma não, né? 2 das atividades que valiam 1 ponto e eu tirei 0,9 nas duas. Então, fiquei muito feliz porque só faltou tipo 1/10 para fechar as duas. E a questão foi, eu errei a mesma questão nas duas, porque as duas tinham questões iguais. Não todas as questões iguais, mas tinha algumas questões iguais. E logo nessa questão que tava igual, eu errei. Que lindo. Mas enfim, fiquei muito grata por essa nota. E agora vamos lá contar pra vocês aqui um pouco das dicas de quem quer realmente aprender a estudar de verdade e como eu mudei o meu método de estudo. No ensino médio e no ensino fundamental, eu era aquela famosa estudante que só fazia resumos. Então eu pegava, tipo, todo o livro com todo o conteúdo e eu basicamente só copiava ele de forma mais bonita no caderno, sabe? Eu não resumia nada, eu só grifava tudo e colocava no caderno achando que aquilo ali era um estudativo. Só que, gente, não é um estudativo dessa forma. Estudativo é quando você bota o seu cérebro pra realmente pensar e não pra copiar algo. Então, quando eu comecei a perceber isso realmente, foi aí que tudo mudou nos meus estudos. E eu sempre era conhecida, assim, como uma menina que sempre era estudiosa, que anotava tudo, que sabia de tudo. Só que quando chegava nas provas, eu não saía da forma que eu realmente precisava sair, sabe? Porque se eu anotava tudo, se eu sabia de tudo, se eu realmente era inteligente, a minha nota não estava condizendo com isso. E aí eu comecei a perceber que era realmente um método de estudo e não porque eu era burra. Então, eu comecei a mudar o meu método de estudo, que foi pro estudo ativo. Então, eu comecei a fazer exercícios e realmente entender. Então, a dica que eu dou pra vocês é realmente vocês entenderem como é que vocês aprendem. Caso você seja aquela pessoa que tem dificuldade em aprender, é necessário que você foque muito mais no estudo ativo. Se você é aquela pessoa que você dá pra entender assim fácil, dá pra aprender fácil, foca no estudo ativo também, mas de forma mais tranquila, sabe? Então, eu, por exemplo, precisava muito entender a teoria bem consolidada para depois conseguir fazer os exercícios. Então, primeiramente, eu tirava tipo uma tarde, assim, por exemplo, história, eu estudar história hoje. E aí eu pegava história e eu via uma videoaula, primeiramente, mesmo que eu já tivesse visto a aula do professor, se eu não tivesse entendido alguma parte do assunto, eu ia ver a videoaula. Beleza, via a videoaula, ok. Depois da videoaula, eu anotava absolutamente tudo como se fosse um resumo no meu caderno. E aí sim, depois disso, eu ia fazer, no mínimo, 5 questões. Só pra ver se eu entendia a matéria. Normalmente, como eu chegava muito cansada da escola, eu só fazia por volta só mesmo de 5 questões e ficava por aí mesmo só pra ver se eu entendia. Se eu acertava 3, eu entendia que eu realmente entendia o assunto. Se eu acertava menos de 3, aí eu percebia que eu não tava sabendo nada do assunto. E aí, pra revisar, eu fazia o seguinte, mais ou menos na semana que ia até a prova, eu gostava de revisar, tipo, uns 2, 3 dias, 4 dias antes. E no dia antes da prova, eu revisava literalmente tudo o que eu tinha estudado. Absolutamente tudo, tudo, tudo. Mas principalmente com muitos exercícios. Eu não sei se vai ser realmente assim que eu vou estudar na faculdade, porque eu ainda não sei como é que vai ser esse método e tudo mais, que faculdade é muito diferente de escola em absolutamente todo o sentido. Mas como esse primeiro ano não tá tendo prova em si, tá tendo tipo atividade online que dá pra você pesquisar, dá pra você juntar, enfim, não tá tendo que, tipo assim, revisar tudo no dia anterior sem precisar
consultar, sabe? Então tá sendo bem tranquilo em relação a isso. Mas mesmo assim é algo que precisa você estudar, você entender pra conseguir, né, ser um bom profissional, porque faculdade não é só a gente decorar, a gente realmente tem a responsabilidade de ser um bom profissional naquela área. Inclusive, eu já vou aqui entrando, porque muita gente me pergunta, mas Ju, você tá fazendo teologia pra exercer a área? E, gente, eu confesso que esse não é um dos meus objetivos, assim, é o objetivo de Deus, né, que é isso que importa. Mas o meu objetivo, eu fazer teologia mesmo, não foi pra ser, por exemplo, pastora, ou enfim, foi realmente para entender mais. E como começou esse desejo por teologia? Ano passado eu queria muito fazer direito, ou fazer marketing, ou fazer publicidade, ou enfim. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre isso. Só que aí vocês viram, acompanharam aí a tour que eu tranquei a faculdade com somente 2 dias de aula, eu sei, loucura, mas não me arrependo em nada disso. E aí depois eu passei uns 3 a 4 meses sem fazer absolutamente nada de estudo, assim, não pensava em estudar, sabe? E eu nem cogitava em fazer mais faculdade. Só que começou a passar o tempo, eu comecei a sentir falta. Porque eu via todas as minhas amigas, tipo, falando sobre isso. Aí o pessoal do Instagram, aquela pressão, e todo mundo que vinha falar comigo, você tá fazendo faculdade de quê? Eu falava nada. Então ficava aquela pressão e eu comecei a cogitar em fazer direito ou fazer outra faculdade, né? Só que eu não queria ter que fazer uma faculdade que tivesse que ir até lá. Então eu comecei a pensar em fazer faculdades online. E aí eu deixei pra lá, assim, um tempo, até que começou a arder no meu coração o desejo de fazer teologia. Só que antes disso, eu comecei a fazer cursos. Eu comecei a fazer cursos online de marketing, de redes sociais e também de teologia básica. E eu literalmente amei o curso de teologia básica, que inclusive é gratuito, é na Prime Cursos. E eu amei totalmente, assim, eu quis muito me aprofundar nessa área. E eu falei, por que não começar uma faculdade de teologia? Já que é uma faculdade rápida, tranquila, assim, sabe? Então, então vamos lá. E aí, eu entreguei no Senhor, e o Senhor foi confirmando mais esse desejo no meu coração, até que em dezembro eu decidi oficialmente fazer, fiz minha matrícula e comecei a faculdade. Mas você já teve vontade de desistir da faculdade de teologia, mesmo recebendo, assim, uma confirmação, digamos assim? Já, gente, eu já fiquei, tipo assim, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida, é isso mesmo que eu quero? Mas em todos os momentos que eu penso, realmente, é isso mesmo que eu quero, o Senhor confirma. Porque tem certas coisas na vida que não valem nossos esforços, assim, naquele exato momento, e eu gosto muito de colocar na minha vida a prioridade de buscar a Deus. Então, buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. E eu acredito que não é a faculdade que vai te fazer uma pessoa rica, uma pessoa super bem sucedida, mas é um complemento daquilo que você é, sabe? Então, quando eu ficava pensando nisso, ai meu Deus, é isso mesmo que eu quero, ai meu Deus, tô fazendo teologia, cara, e tipo assim, às vezes eu falo para as pessoas que não são cristãs, né, que eu faço teologia, o pessoal fica meio que olhando assim pra minha cara, tipo, você é tão jovem fazendo isso, sabe, gente? Mas é algo que realmente é uma escolha minha. E depois que eu penso bem, eu não me arrependo nem um pouquinho. Inclusive, é uma faculdade que eu recomendo vocês fazerem para quem tem interesse. Dá para super conciliar se o seu curso, você já tem um curso, no caso, né? Dá para super conciliar, porque é online, é tranquilo. E as provas, quando tiver prova no segundo ano, é tipo assim, uma vez no mês. E é muito tranquilo, que você mesmo que escolhe, enfim. Se vocês quiserem, eu tenho um código de recomendação. Não tenho parceria com a faculdade ainda, com fé em Deus. Mas a gente recebe meio que um código de recomendação que vocês ganham desconto e eu também ganho desconto. Então a gente vai se ajudando. E a mensalidade não é cara também, tá, gente? Eu pago de mensalidade R$150, eu acho. Ou é 150 ou 170. Mas não é muito caro, vocês conseguem ver, e tipo assim, a faculdade é super completa e tem todos os apoios possíveis. Mas enfim, e falando de resumos, eu acho que se vocês verem aqui os study vlogs bem antigos, tipo assim, lá de 2022, 2023, 2022, 2021, pronto. Vocês vão ver que os meus resumos eram muito mais elaborados e eu amava fazer resumo assim. Eu ainda amo, gosto bastante. Só que com a minha faculdade, com a minha correria, eu acabei dando uma parada de fazer esses resumos assim tão decorados e comecei a focar em fazer resumos mais práticos. E eu acho que até hoje muita gente tá focando em resumos assim mais práticos e minimalistas, sabe? Eu acho que isso é um pouco de moda, digamos assim, fazer resumos tão chamativos, tão decorados, mas sim algo que você consiga realmente entender. E isso aí, gente, não é nem resumo, é uma anotação, tá? Essa parte tá por baixo, não um post-it, que o post-it realmente é uma anotação. Mas é o meu caderno, basicamente, é um caderno de anotações. Eu não gosto de fazer mais nenhum resumo hoje em dia, não consigo mais estudar com esse método.
Quando é pra fazer resumo, eu gosto de fazer tipo um post-itzinho pequeno, ou reexplicar a matéria pra mim, ou fazer exercícios, como eu falei pra vocês. Mas pegar toda aquela matéria e resumir de novo num papel, eu realmente hoje não consigo mais estudar dessa forma, porque eu acabo perdendo muito mais meu tempo. Então, gente, de estudo é realmente você analisar o que você consegue entender melhor. Se você é uma pessoa que consegue entender melhor escrevendo, ou, por exemplo, fazendo mais exercícios, no caso, praticando ou explicando a matéria. Tem gente que só de ouvir o professor já entendeu toda a matéria, não precisa nem revisar. Eu não sou esse tipo de pessoa, infelizmente, queria muito ser assim, mas eu não sou, então eu preciso anotar, porque senão eu não entendo, não lembro, eu preciso revisar, preciso fazer exercício, preciso explicar, preciso fazer tudo pra conseguir entender tudo muito certinho mesmo. E toda semana eu faço um plano de estudos, no caso, essa semana aí eu tinha só que fazer essas coisas, que é começar uma atividade, responder um fórum e ler a unidade 1 do livro, e foi basicamente isso. E sempre no final da noite, gente, isso aí já era quase meia-noite. Eu fui organizar o meu dia seguinte, porque a melhor dica de organização é você organizar o seu dia seguinte, senão você não consegue ter a concentração assim totalmente quando você não organiza o seu dia, sabe? Mesmo que seja no próprio dia se organizar, mas quando a gente organiza no dia anterior, fica tudo muito mais prático, você já acorda, já sabe o que vai fazer, já tem tudo assim em mão, sabe? É muito mais prático, recomendo muito pra vocês. Bom, gente, esse foi o vídeo, eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo e continuar acompanhando os próximos vídeos também. Não se esqueça de me seguir lá nas minhas redes sociais, que é @estudio_foco. E também seguir aqui que a gente tá quase a 100 mil inscritos. É isso, um grande beijo e Deus abençoe todos vocês.